Mais alguns reféns foram libertados esse fim de semana na faixa de Gaza. A situação está progredindo, embora tenha muita coisa ainda sendo conversada, comentada, o governo americano falando uma série de coisas e as coisas estão acontecendo. Mas uma coisa que não sei se você já parou para pensar, de onde vem todo esse ódio pelos judeus? De onde vem toda essa vontade de exterminar esse povo da face da terra, de que a terra deles não exista mais? Você já parou para pensar na origem disso aí? De onde vem tanta inimizade? Vamos conversar sobre isso um pouquinho. Essa história envolvendo o Hamas, aqueles guerreiros, aqueles terroristas, né, da faixa de Gaza, e de outros lugares também, alguns que vêm lá do norte, do Líbano, da Líbia, do Iraque, da Síria. É uma coisa bem antiga, e na verdade começa lá no início da criação, porque Abraão, que foi o homem que recebeu a promessa de Deus que seria pai de uma grande nação, ele teve um filho que foi trazido fora da vontade de Deus, foi um filho que foi uma espécie de uma gambiarra, porque a esposa dele, Sara, não estava aguentando mais esperar, e improvisou com uma escrava, com uma serva. E nasceu um filho chamado Ismael. E esse filho Ismael, por ser descendente de Abraão, ele também gerou uma grande nação. Só que uma grande nação que não era a nação prometida. Era uma nação que se subdividiu em várias outras nações e que geraram os povos árabes, os povos atualmente os palestinos e vários povos que estão naquela região. Alguns desses povos também vieram através de Esaú, que foi o irmão gêmeo de Jacó. Porque até hoje o povo hebreu, o povo judeu de Israel, eles sempre dizem que eles são herdeiros ou descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Para ser bem específico, que a linhagem vem através desses patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Porque através de Isaac também saiu Esaú. E Esaú gerou povos que não são povos judeus, não são povos israelitas, não são povos que pertencem a essa linhagem prometida. E antes mesmo disso, teve o Ismael também, que veio através de Abraão, mas que não é descendente de Isaac, muito menos de Jacó. E esses povos têm esse tipo de antecedência, esse tipo de antepassado, que não é a mesma do povo judeu. Então já havia essa separação desde sempre. Mas hoje, com relação a esse grupo especificamente que está na faixa de Gaza, que é esse grupo que entrou em outubro do ano passado, lá em Israel, e que fez aquilo tudo que fez, e que provocou aquela tragédia que eles provocaram, aquela coisa horrorosa. Por que esse grupo tem toda essa força? Quem financia? Quem mantém esse grupo? Quem faz com que esse grupo vá adiante? Porque a gente sabe que eles gastam muito, que eles têm um poder militar e financeiro muito grande para poder manter o que eles mantêm, para poder ter tudo aquilo que eles têm, aqueles túneis, aquelas estruturas, aqueles mísseis, tudo aquilo que eles têm. Isso vai bem lá no passado também. Hoje quem financia Bom, a gente ficou sabendo recentemente que o próprio Estados Unidos, através daquela agência, o USAID, também chegou a ajudá-los, né? E outros países também, o próprio Brasil, com esse governo atual, não duvido nada que tenha feito isso em algum momento. Mas o grande financiador deles é um país que está mais perto deles ali, chamado Irã. E esse país, dos ayatolás, é um país que no passado, nos tempos bíblicos, é o país que se chamava Pérsia. Esse povo da Pérsia, o povo persa, é um povo que por algum tempo no passado levou os hebreus cativos de Jerusalém, das terras de Judá, levou cativos. As tribos do norte foram dispersas pelo mundo. As tribos do sul, do reino de Judá, foram levadas primeiro para a Babilônia e depois foram levadas até a Pérsia. No tempo do cativeiro persa, houve um momento em que se levantou um rei e que esse rei tinha um conselheiro que fazia muito a cabeça desse rei. Só que nesse momento o que aconteceu? Esse rei, ele tinha uma esposa chamada Vasti, que fez uma coisa que não agradou o rei, foi destituída do papel dela de esposa para ser escolhida uma nova esposa, ou novas esposas, né? Que o rei tinha várias. Só que a esposa número 1, a esposa principal que foi escolhida, foi uma mulher chamada Esther, uma moça
jovem, linda, chamada Esther, que era judia. Era cativa, parte do povo judeu. Só que ela não falou isso. Ela não deixou que ninguém ficasse sabendo disso. Essa Esther tinha um tio chamado Mordecai, que trabalhava no palácio do rei, que era um dos conselheiros do rei, que já tinha tido episódios de até ter salvo a vida do rei. E a Esther, quando assumiu o posto dela de primeira rainha, o próprio Mordecai falou para ela: olha, não diz para ninguém que você é judia. Fica lá, faz o teu papel, mas não revela a sua identidade, porque talvez não seja o momento. E ela não revelou. Mas esse Hamã, que era um homem muito invejoso, e que ele tinha um ódio terrível pelo povo judeu, ele tramou o extermínio desse povo. O genó, que nós sabemos, sídio desse povo. E foi o primeiro que planejou a coisa de uma forma tão global, tão completa, até onde eu sei. E que ele planejou isso e fez com que o rei assinasse um decreto dizendo que o povo todo judeu seria varrido da face da terra, ou pelo menos da Pérsia, que era onde eles estavam quase todos. Isso daí equivaleria praticamente em acabar com o povo. E esse homem, que era conselheiro do rei, tinha um nome até parecido com esse grupo que está lá em Gaza. Esse homem se chamava Hamã. Hamã. Parecido com o nome desse grupo terror, né? Não sei se é coincidência isso, não parece coincidência. Mas ele teve essa intenção de exterminar com o povo. Só que Esther, que era então a rainha, quando ficou sabendo disso, fez um plano muito bem bolado, um plano perfeito para fazer com que o rei, de alguma forma, fizesse com que o povo não fosse exterminado. A palavra do rei, naqueles tempos, se dizia sempre que a palavra do rei não voltava atrás. Então, se ele assinou um decreto, aquele decreto teria que ser cumprido, custe o que custasse. O rei não podia voltar atrás da palavra dele. Então, ele não teria como cancelar. Mas a Esther, auxiliada pelo tio dela, Mordecai, veio com um plano perfeito para que o povo não fosse exterminado. Isso você pode ler no livro de Esther, está tudo em detalhes lá. É uma história muito boa. Mas o que aconteceu? Em cima desse projeto, da forma como Esther fez as coisas, o povo realmente foi poupado, e quem acabou sendo exterminado da face da terra foi o Hamã, que foi descoberto o projeto que ele tinha. E depois vieram outros Hamãs. O mais famoso deles é o Bigodinho, no início do século XX, lá na Alemanha, que tentou fazer a mesma coisa que o Hamã tentou. Também não conseguiu. Também foi frustrado. E hoje existem outros povos, outros grupos, outros pensamentos de fazer a mesma coisa, exterminar o povo judeu, exterminar a nação de Israel. Na verdade, a nação de Israel está cercada por pessoas e povos que querem fazer exatamente isso. E esse grupo que está lá em Gaza, ele já teve a oferta de receber terras, de receber possessões, de receber locais onde eles poderiam ficar, viver a vida deles em paz, mas eles não querem. O objetivo deles é exterminar Israel. Isso, se você entendeu até agora a história, veio lá de trás. É uma briga familiar que vem lá de Abraão, que vem lá de Jacó, e que veio se prolongando ao longo dos milênios, passou por Hamã, passou pelo Bigodinho, e até hoje está aí. Hoje, na figura de Hamas, Hezbollah, o Irã em geral, e vários outros grupos e nações. Então hoje a gente vê que isso tudo começou com uma briga familiar, uma intriga de família. Só que hoje envolve muitas outras famílias. Hoje envolve muitas outras gerações e nações. Por quê? Porque pessoas fizeram o que não deviam. Porque pessoas não agiram da forma correta. Porque pessoas não tiveram sabedoria e discernimento para poder levar o rumo correto das coisas. E hoje muita gente paga por isso. Muita gente paga com a vida por essa falta de discernimento que aconteceu lá no passado. Mas você hoje tem a opção de direcionar sua vida no sentido certo, no sentido verdadeiro, no sentido da justiça, da verdade, para que você possa, se não nessa vida, mas no porvir, na eternidade, ter a oportunidade de fazer parte do povo escolhido de Deus. Porque se no passado o povo escolhido de Deus
era a nação de Israel, era uma nação física, nascida da carne. Hoje, Deus tem um povo que é nascido do Espírito e da água, que é um povo espiritual, que é um Israel espiritual, que Pedro fala na carta dele que está na Bíblia, que é nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para adorá-lo em espírito e em verdade. Você pode fazer parte desse povo. Basta se aliançar com aquele que veio para entregar a vida no madeiro, numa cruz, por mim e por ti. Fala com ele hoje. Conversa com ele. Clama por ele. Pede para ele vir fazer parte da tua vida e entrega a tua vida para ele. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Faça isso para que o seu destino, para que o seu futuro seja garantido ao lado do nosso Senhor, eterno Salvador, Todo-Poderoso. Ele quer e espera por você no reino dele. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te faça próspero, te faça sábio e principalmente te faça salvo ou salva. Nos vemos no próximo vídeo. Que o Senhor continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Shalom Adonai.